Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Mais, esse programa de parceria da XP Investimentos com a Infomoney, que tem por objetivo trazer alternativas de investimento para você que está aí assistindo a gente. E para isso, hoje a gente conta com o Rodrigo Heilberg, que é gestor da RIX. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Muito boa tarde, um prazer estar aqui. Bacana. Bom, pessoal, eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP. Então, para isso, a gente vem aqui falar um pouquinho mais de visão de mercado de bolsa, mercado de ação, e depois, no desenrolar do programa, a gente entra com a oportunidade de investimento, que é o RIX Capital FIA, um fundo de ação. Então, primeiro, Rodrigo, queria te pedir para primeiro se apresentar, falar um pouquinho mais da casa, como é que vocês estão posicionados hoje. Claro. Bom, só falar um pouquinho sobre mim antes. Então, eu sou formado em engenharia, tenho pós-graduação em administração de empresas e trabalho com o mercado de investimentos há mais de 10 anos. E antes de montar a RIX, eu fui diretor financeiro da Trifil, uma empresa de varejo e indústria de vestuário têxtil. A RIX foi fundada aproximadamente uns 3 anos atrás e a gente tem, na verdade, nesse período focado em evoluir de forma significativa todos os nossos processos, a equipe. A RIX é uma empresa focada em investimento de ações e os nossos fundos, acho que nos últimos anos, tiveram uma performance bacana, acho que fruto de um trabalho bastante diligente que a gente vem fazendo nos últimos anos. E que conta com toda essa senioridade que você tem e tua equipe também. Bacana. Então, vamos falar um pouquinho de mercado, Rodrigo, para a gente tentar entender como é que você está vendo as perspectivas de mercado. A gente tem uma apresentação, no momento que você quiser a apresentação, pode falar que a gente coloca também, nosso telespectador vai estar vendo também. Legal. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante quando a gente pensa em mercado de ações é lembrar, acho que principalmente num momento que nem esse, que o mercado, assim como a economia, ela é cíclica. E a política também é cíclica. Então, aquilo que a gente vê é que, basicamente, você vai ter momentos onde você vai ter um ambiente mais favorável a negócios, e aí provavelmente você vai ter valores mais altos da Bolsa de Valores, e momentos mais difíceis da economia, momentos mais difíceis da política, tendem a culminar em momentos parecidos, que nem está acontecendo hoje, e aí você tem momentos mais depreciados da Bolsa de Valores. Acho que tem um gráfico aqui que a gente gostaria de mostrar, que basicamente é a Bolsa de Valores do Brasil em dólares, né? E o que a gente vê é que você tem grandes ciclos de variação, positivos e negativos. E eles tendem a acontecer a cada 10 anos, esse aqui é os últimos 30 anos, mais ou menos. E dá para ver aqui que o momento que a gente está lá no final do gráfico é o final de, aparentemente, mais um grande ciclo de deterioração de valor. E acho que um dos pontos que a gente gosta de lembrar é o seguinte: em 2007 tinha muita gente animada para investir em ações no Brasil. E aquele era exatamente o momento, o último grande ponto, vamos dizer, o auge do último ciclo de alta. Agora, nós estamos praticamente no ponto mais baixo desse ciclo de baixa. Pode ficar um pouco pior? Pode. Mas provavelmente, se você se perguntar aonde que é melhor investir, se era lá em 2007 ou se era agora, a resposta é relativamente clara. O momento é agora. Agora, não estou querendo dizer que a gente ainda não pode ver um pouquinho mais de piora antes de melhora. É difícil acertar o vale precisamente, mas a gente tenta entender que já está num ponto bom, do ponto de vista de valuation. Saber o futuro é sempre difícil, não dá para prever o futuro, mas a gente tem perspectivas. E aí, para isso, eu te pergunto, já aproveitando esse seu gancho de se a gente está no fundo do poço ou não, como é que você vê esse movimento hoje de juros, a gente que já está num patamar super alto de juros e não necessariamente a perspectiva é de queda de juros, pelo menos no curtíssimo prazo. Como é que você vê a interferência desse lado da economia com relação direta à atividade das empresas e, naturalmente, o resultado da Bolsa? Eu acho que o juros, na verdade, ele tende a andar em ciclos inversos dos preços da Bolsa também. Então, quando você tem momentos de juros mais baixos, tipicamente a Bolsa tende a estar num valor mais alto. Quando os juros estão mais altos, a Bolsa tende a estar num valor um pouco mais baixo. Nesse momento, a maior parte dos investidores entende que é muito atraente investir em renda fixa. Você vê
taxas de retorno na casa de 13%, 14%, sem risco e de forma muito previsível, o que de fato é bastante atraente. Tem uma grande diferença que é o seguinte: quando você investe em juros, você está capturando um valor de curto prazo. Ou seja, o que a gente está falando é, você vai ter um bom carrego enquanto você estiver investindo naquilo, e se o Brasil der uma grande melhora, o juro vai voltar a cair e você não vai ter um grande ganho. Estamos falando que, bom, se tudo andar melhor ou pior, provavelmente investindo em renda fixa você vai ter um retorno na casa de 40%, 45% nos próximos 3 anos. Se você estiver investindo em bolsa, aí já é um pouco mais diferente, você está investindo no longo prazo. E aí a diferença aqui é, se a gente enxergar as companhias certas para comprar as ações e encontrar um momento onde o Brasil passa de um ambiente difícil para um ambiente menos difícil, talvez a gente pode pegar valorizações na casa de 200%, talvez 100%, alguma coisa no meio desse caminho. Ou seja, o que a gente está falando é, quando você olha para juros, você está olhando retorno previsível, mas de curto prazo, e quando você olha para a bolsa, você está falando de grandes retornos, e aí, obviamente, você vai ter que aguentar um pouco mais de volatilidade. O que eu diria para os investidores é que a gente vive um momento de muita ansiedade e, por isso, o importante seria ter um pedaço do patrimônio razoável em investimentos seguros, que não vão dar susto e vão dar capacidade do investidor aguentar a volatilidade do mercado de ações, mas tenha uma parcela pequena, seja 15, 20, 30, vai depender do apetite do investidor, por cento em investimentos em ações. Porque depois que ficar claro como que a gente vai sair dessa crise, aí a bolsa já vai ter subido esses 100%, 200% e aí a oportunidade já foi embora. Então acho que o ponto é, tem que ter sempre um pouquinho do pé colocado lá no ambiente de renda variável que realmente permite retornos muito interessantes. Perfeito, Rodrigo. Esse é o discurso que a gente sempre comenta aqui de diversificação. Diversificação é muito importante. Saber ponderar ali os pesos de que você está colocando em cada estratégia no seu portfólio. Isso, sem dúvida nenhuma, que faz muito parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, nessa orientação. E, sem dúvida nenhuma, como você colocou, fundos de ação faz muito parte de todos os portfólios que a gente vem montando, principalmente para perfis mais agressivos, cada vez com uma maior participação, porque a gente tem visto muita oportunidade. E aí eu te pergunto, já tentando colocar aqui 2 perguntas, o que você está vendo mais de oportunidade hoje no mercado e o quanto que você vê valor numa gestão ativa de um profissional que consegue enxergar essas oportunidades porque está todos os dias sentado na mesa, olhando para o mercado, vivendo isso daí no dia a dia, vis-à-vis um investidor que tem o trabalho, de repente ele é médico, ele é advogado, ele tem um dia a dia corrido e que eventualmente ele vai conseguir olhar e tentar enxergar e tentar capturar alguma oportunidade no portfólio dele. Como é que você está vendo essas oportunidades e o que você vê de valor na gestão ativa? Legal, acho que eu vou começar por esse ponto da questão de gestão ativa. Eu compararia a questão do investidor profissional, um fundo de investimento, com um investidor, pessoa física comprando ações, com alguém que resolve jogar uma bola no final de semana comparado com o Neymar. Você pode treinar um pouquinho, você pode jogar, se divertir, mas é muito difícil você ser um jogador tão bom quanto alguém que dedica 100% do tempo para isso. Uma das coisas que a gente comenta se você pegar um investidor, pessoa física, que realmente se dedica, ele talvez vai se dedicar meia hora, 1 hora por dia para analisar as empresas. Enquanto que um time que nem a Hicks, que tem 5 pessoas dedicadas para buscar investimentos, os melhores investimentos possíveis em bolsa, ele tem 60 horas por dia do time dedicado em entender quais são as perspectivas de mercado e quais são as melhores companhias para, de fato, capturar essas oportunidades de mercado. Então, acho que o primeiro ponto assim, que a gente acredita que a gestão ativa faz muita diferença é a questão do foco. Perfeito. Então, a gente realmente está dedicando muita energia. O segundo ponto que eu acho que é importante a gente olhar um pouco disso, já começa a ter um pouco de relação com como a Hicks olha para investimentos. E aí começa um pouco dos nossos diferenciais, talvez, se eu pudesse colocar. O primeiro, acho que eu gosto de dizer que a gente tem uma gestora que tem um DNA de economia real. O que quer dizer esse DNA de economia real? Basicamente, a maior parte dos sócios da Hicks veio de uma experiência de fato, serem executivos de empresas antes de montarem a Hicks. Então, quando a gente olha para uma empresa, a gente não olha para ela
com a visão de um analista que passou basicamente boa parte da sua vida no mercado financeiro. A gente olha como alguém que já trabalhou num grande projeto de logística e implementação desse projeto de logística, no lado comercial de uma empresa, de fato abrindo lojas, entendendo quais eram os desafios, ajustando o produto, mexendo em equipe, remuneração, implementando um sistema novo e vendo quão difícil é isso. Então a gente acaba tendo uma sensibilidade um pouco maior do que o analista médio ao olhar as empresas. Acho que outros pontos super importantes, que são pilares do que cria diferencial para a gente, acho que o segundo ponto é a questão do alinhamento de interesses que a gente prega muito, ou seja, 30% do capital, de todo o capital que está na RIX, ele é dos sócios e por consequência, cada investimento novo que a gente escolhe fazer, ele é feito de forma muito criteriosa, a gente olha com bastante cuidado, porque a gente está colocando o nosso capital na reta. Isso então, é alinhamento, né? Isso é um alinhamento puro. E isso evita riscos excessivos. A gente sempre tenta evitar perdas, porque a gente estaria perdendo com o nosso capital também. Então a gente busca estar sempre do mesmo lado do investidor. E acho que se a gente fosse colocar um outro aspecto importante também a gente busca também fazer um trabalho muito próximo de conversa com os nossos investidores, que faz com que a gente possa ter pouca preocupação em relação à parte de liquidez e muito mais preocupação do ponto de vista de escolher os melhores investimentos. E aí a gente consegue de fato ter uma cabeça bem de longo prazo na hora de escolher os investimentos. Ótimo. E aí, já entrando na parte do produto, já que você já está até entrando aqui nos detalhes de como é que se escolhe um ativo ou outro, como é que vocês estão posicionados hoje? Como é que funciona o seu fundo de ação, que acho que vale a gente ressaltar aqui. A plataforma de fundos da XP, ela é aberta a todos os clientes, está no site www.xpi.com.br. Na lista de fundos disponíveis, a gente tem os nossos fundos da categoria de fundos de ação e o fundo da RIX, o RIX Capital FIA, ele está lá na plataforma. E é válido lembrar também que para clientes que estão exclusivamente posicionados na plataforma de fundos da XP, eles contam com a isenção de custódia. Então, além de contar com esse benefício de isenção de custódia, você tem acesso à plataforma, inclusive ao fundo da RIX. E aí eu te peço, Rodrigo, para você detalhar um pouquinho de como é que funciona o seu produto, como é que vocês estão trabalhando hoje. Eu acho que, voltando um pontinho, só um pouco em relação à última pergunta que eu coloquei, acho que tem mais um aspecto que eu acho que é importante, que eu comentei. Eu acho que a Bolsa está num momento bastante interessante de investimento em termos gerais, né? A gente acha que está num ponto bastante... ponto de entrada? Talvez próximo do melhor ponto de entrada possível, talvez não no ponto, a gente não sabe exatamente fazer precisar esse ponto especificamente é muito difícil, mas a gente acha que em geral o momento está bom. Por outro lado, a economia está num ambiente muito difícil. Acho que isso não é segredo para ninguém, está em todas as notícias por aí, e a gente sabe que o ambiente é difícil. Nesses ambientes, a gente acha que é bastante importante a gente investir em empresas que sejam defensivas. E aí está ligado muito com aquilo que eu comentei, que a gente olha com cuidado para evitar perdas antes de procurar os ganhos. E aí aqui tem até um novo gráfico que a gente queria mostrar aqui, que é basicamente a característica das principais empresas que estão no nosso portfólio. E a característica basicamente do que a gente está procurando é investir em empresas que sejam defensivas. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, Equatorial, que é a nossa maior posição, é uma empresa que distribui energia elétrica, ou seja, a energia elétrica tem um volume de venda para os consumidores muito estável, né? A gente dificilmente toma a decisão de colocar um novo ar-condicionado em casa, uma nova geladeira em casa, ou tirar porque a energia elétrica subiu ou caiu. Então, basicamente, o volume é bastante estável e o preço é corrigido naturalmente por inflação. Ou seja, o que isso quer dizer? A receita dela vai andar de uma forma muito estável ao longo dos anos. E aí a oportunidade da empresa de criar crescimento de resultado se torna muito mais fácil do que se ela tivesse inserida num setor como o varejo, onde um momento que nem o que a gente está vivendo, de fato leva a quedas de vendas muito expressivas. A demanda é muito mais sensível ao momento no caso do varejo do que no dia elétrico. Exatamente. Ao mesmo tempo, outro exemplo disso é o caso de Klabin, que é uma empresa que tem uma parte relevante das suas vendas voltadas para o mercado de exportação.
ela tem os seus preços em dólar, então num momento onde o Brasil tem uma economia um pouco mais fraca, ela exporta um pouco mais de volume e se protege de quedas de receita. De novo, conseguindo ganhar volume. E em terceiro, que eu acho que vale ressaltar aqui é a Brasil Agro, que é uma empresa inserida no agronegócio, que é um setor que hoje está muito pujante no Brasil. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é basicamente a gente está procurando empresas que, apesar desse ambiente difícil, vai conseguir, de fato, gerar crescimento de resultado nos próximos anos. E eu acho que aí, já indo para o ponto que você tinha me perguntado, é assim que a gente acha que a RIX provavelmente vai conseguir gerar um resultado de performance, mesmo num ambiente difícil, superior à renda fixa, e especialmente quando a gente vê o Brasil entrando numa tendência um pouquinho melhor. Aí já me aproveitando aqui, indo um pouquinho mais para o lado de como foi o resultado dos últimos anos do nosso fundo, vale colocar aqui que, na verdade, nos últimos 3 anos a gente teve uma performance muito próxima ao CDI, apesar desse ambiente extremamente difícil. Foi uma performance anualizada em aproximadamente 10% ao ano, e que se compara com mais ou menos menos 7% ao ano da Bolsa, ou menos 20% acumulado nesse período como um todo. Um descolamento bem expressivo. Um descolamento bastante expressivo, e eu acho que é isso que dá para esperar. Num momento onde a Bolsa vai mal, a gente consegue se segurar e talvez ficar muito próximo do que é a renda fixa, talvez um pouco abaixo, e no momento que de fato o Brasil tiver uma melhora, aí a gente provavelmente deveria ganhar bastante dinheiro, e eu acho que é isso que os nossos investidores podem esperar investindo junto com a gente. Pelo que eu entendi, então, quando você faz essa parte de seleção de ativos, você caminha muito para o lado, principalmente agora que a gente está realmente num momento mais difícil, de ativos que têm por trás, papéis na bolsa que têm por trás negócios mais resilientes. Exatamente. E aí, num momento, e como é que você vê, no momento de recuperação da bolsa, como é que você se vê acompanhando também esse movimento de alta para não só ganhar dinheiro e proteger patrimônio no momento atual de queda da bolsa, ou então de fundo? Como é que a gente faz, como é que você faz na sua gestão para também ganhar, gerar alfa num momento de alta? Aí a gente tenta fazer um balanço no nosso portfólio que envolvam empresas que são bastante defensivas, que hoje é mais ou menos 2/3 do nosso portfólio, com empresas que já são um pouco mais, eu não gosto de usar a palavra arriscadas, mas elas já são um pouquinho mais expostas à economia. Exemplos disso aqui podem ser incorporadoras, que são empresas muito ligadas à demanda doméstica. Então a gente tem uma pequena posição em incorporadoras que de fato se aproveitariam de forma muito importante de uma melhora do ambiente no Brasil, principalmente do ambiente do emprego, que é o grande formador da demanda das incorporadoras é o emprego. E o crédito, por consequência. E bancos, né? Acho que também é um ambiente, também é um mercado bastante correlacionado com a economia, onde a gente encontra empresas muito boas, muito fortes, muito bem geridas, que hoje estão negociando em valores bastante depreciados, porque os estrangeiros estão, vamos dizer, receosos de colocar capital no Brasil e, por consequência, os valores estão bastante atraentes para investir. Então, a gente acha que a gente fazendo esse balanço, a gente consegue evitar as grandes quedas e a gente consegue se aproveitar nos momentos de recuperação das altas. Me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu estou entendendo, então, você tem uma cabeça muito, na hora de fazer uma análise, muito mais fundamentalista, no sentido de tentar entender como é que aquela empresa está posicionada no mercado, no cenário econômico, e você tem esse viés fundamentalista, e aí já engato numa segunda pergunta, você faz análise técnica também? Perfeito. Acho que a segunda pergunta é mais fácil de responder. A gente não faz análise técnica, a gente acha que tem muito mérito na análise, mas não é o nosso foco. Em relação a como a gente faz a análise, acho que você está certíssimo. Só para dar um pouco de ideia, nos últimos 12 meses a gente acompanhou mais de perto ou mais de longe aproximadamente 70 empresas. Dessas 70 empresas a gente teve 620 interações com pessoas
que sejam acionistas dessas empresas, acionistas de concorrentes, diretores dessas empresas, clientes, fornecedores, pessoas de nível gerencial dessas empresas, que a gente gosta muito de conversar também, porque geralmente são os gerentes que de fato fazem os resultados das empresas acontecerem. A diretoria define a estratégia e ela tem a responsabilidade de fazer a gerência de fato entender o que precisa ser feito. Então a gente tenta falar muito com a gerência e sentir dela se de fato os projetos que a diretoria contou para a gente, que parecem tão bonitos, estão sendo executados. Então a gente vai muito profundamente. E só um outro ponto bastante interessante, nas 18 empresas que a gente investiu nos últimos 12 meses, a gente teve 420 interações. Ou seja, a gente tem um ritmo de interação com as empresas e com o mercado para entender o que está acontecendo com cada uma das companhias que a gente está investindo muito intenso. E com isso a gente consegue acabar gerando um alfa e de fato evitar perdas e buscar aquelas empresas que vão performar de forma muito boa. Que é isso, exatamente isso, a gente, enquanto XP Investimento, que também busca sempre para o nosso cliente. Acho que é importante deixar claro que a gente está falando de um dos melhores veículos de ação que tem hoje no mercado, que está disponível na plataforma da XP, e eu queria te agradecer muito pela presença aqui e te pedir uma ponderação final. A gente sabe que o pessoal que está assistindo tem interesse bastante em renda variável, é um público que acessa muito esse mercado. O que você tem de ponderação final para a gente conseguir que realmente o nosso investidor entre e aplique no RIX Capital? Eu acho que o investidor deve entender que, do mesmo jeito que nesse momento a gente está vivendo um ambiente difícil, há alguns anos atrás a gente estava vivendo um momento positivo e muito provavelmente daqui a alguns anos para frente a gente vai ver o Brasil se recuperando do que está acontecendo. E a Bolsa ela vai acabar surfando esses ciclos. Então acho que o investidor ele tem que entender que o resultado, ele de certa forma é cíclico. Os momentos mais interessantes de se investirem são os momentos de maior incerteza, só que ele tem que fazer isso com um volume de dinheiro que ele consiga ter conforto em relação à volatilidade. Não adianta ele colocar muito dinheiro e aí ele não conseguir dormir à noite porque ele colocou capital demais e está com medo de perder aquilo. Então, a minha sugestão para os investidores é basicamente pegar um volume de capital que vai dar conforto e que ao mesmo tempo vai trazer um resultado interessante se o impacto for positivo, e ter calma, ter paciência, que a gente ao longo do tempo vai fazer um trabalho positivo de escolher as melhores empresas e ele vai junto com a gente surfar uma onda de resultados interessantes. Perfeito. Acho que conforto, sem dúvida nenhuma, que é uma das palavras principais, e a gente, enquanto plataforma de fundos, fica muito confortável de poder trabalhar com vocês, ter essa parceria. A gente sabe que a gente está falando de um dos melhores veículos do mercado, com os melhores analistas de mercado de renda variável que estão aqui trabalhando full time o dia inteiro em cima de busca de retorno, com preservação de capital e, ao mesmo tempo, buscar atingir ganhos junto ao veículo, que é um fundo de ação que está disponível na plataforma. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês também e até a próxima sexta-feira no programa Conheça Mais.